dessas pessoas que trabalham nesses arquivistas, bibliotecários, todas as pessoas que trabalham na conservação desses acervos, né, que não é um trabalho geralmente invisível ou invisibilizado, né? Mas existe todo um processo de guarda, de restauro, né, de manutenção, de manuseio desses objetos. Quando você vai no museu, por exemplo, né, você foi no Cairo, né, quando a gente vai na Cinemateca, quando a gente vai em uma biblioteca, um arquivo, geralmente tem um profissional que é responsável por isso, né? E, na verdade, a gente só tem mesmo acesso a esses materiais em bom estado de conservação, muito por conta do trabalho desses profissionais que às vezes também trabalham em condições muito ruins, né? Sem investimento e tudo mais, né? Mas aqui vou contar um pequeno caso do que aconteceu na Alemanha, né? Você falou de descobrir tesouros, tá? É um caso bem específico, mas vou tentar trazer ele de modo bem geral. Mas de fato eu fui para a Alemanha para trabalhar com ilustrações, buscar, investigar ilustrações e também buscar os originais, né? Eu fui trabalhar especificamente com ilustrações em eletricidade no século XVIII. E perto de Flensburg, que é onde eu fiquei, tem uma outra cidade que chama Kiel, que também é uma cidade, assim como Flensburg, é uma cidade portuária, vive ali basicamente em função ali do porto, isso no mar, né, principalmente no mar Báltico ali, né, lá em cima, entre ali a Alemanha e a Dinamarca. E ali eu achei um arquivo de um filósofo experimental alemão do século XVIII. Tinham algumas ilustrações nesse material. E aí eu achei muito interessante e tal. A arquivista ela não sabia exatamente precisar de onde vieram aquelas ilustrações, quando que elas chegaram exatamente, e se pertenciam mesmo àquele, né, filósofo experimental. E aí depois eu descobri, também fazendo outras investigações, que as mesmas ilustrações aparecem no trabalho de outro filósofo experimental alemão. E mais para frente, também buscando ali investigar mais a fundo e tal, eu descobri que esses dois filósofos experimentais alemães, que têm essas ilustrações nos seus trabalhos, eles brigaram em algum momento, eles tiveram ali uma contenda muito, envolveu o rei da Saxônia, enfim, envolveu muita gente, a universidade e tal, e eu acabei, assim, conseguindo obter algumas cartas, alguns documentos. Na verdade, eu consegui obter o processo inteiro, como se fosse um processo administrativo na universidade, né? Você briga com alguém e tal, quer fazer uma reclamação, e aí fica os registros, né? As cartas e tal. E eu consegui descobrir o processo, achei, né, esse processo numa outra biblioteca alemã, que fica na cidade de Halle. E aí foi muito interessante. É um caso que eu tenho trabalhado hoje juntamente com o professor Peter Hing, que é o anfitrião que me recebeu. Mas é um caso, assim, interessante porque, no final das contas, eu não descobri quem exatamente fez as ilustrações. Eu não sei a autoria, eu imagino que eu não vou conseguir descobrir, mas o fato de eu ter buscado as ilustrações acabou me levando a descobrir uma contenda entre dois filósofos experimentais alemães que não é conhecida na historiografia da eletricidade, né? Os dois nomes são conhecidos, um chama Bose e o outro chama Winkler, são conhecidos, mas essa disputa entre eles não é conhecida. E aí foi muito interessante ter descoberto isso por meio das ilustrações. No final, né, embora eu provavelmente não vou saber quem é que fez, da onde surgiu as ilustrações, da onde surgiram as ilustrações, mas elas acabaram me levando a descobrir essa contenda que a gente está trabalhando agora, trabalhando com os originais, com as cartas, com os processos que tem nesses arquivos. E estavam lá esses processos nesses arquivos não estudados, né? Eu até cheguei a perguntar para uma das arquivistas e ela me disse que nunca, pelo menos no tempo que ela está lá, nunca investigaram nunca tinham curiosidade, nunca ninguém foi lá acessar esses arquivos especificamente, né?
Então, eu acho que isso é um exemplo de tanta coisa que tem certamente não perdida, né, mas não vista, digamos assim, né, escondida nesses arquivos, nessas bibliotecas que a gente não sabe, não tem acesso, né? E veja, mesmo o caso da Alemanha, que na Alemanha muita coisa foi perdida por causa da guerra, né? Muitos arquivos foram perdidos, foram em bibliotecas, né, queimadas e tal, ou se perderam mesmo né, com todo o processo da guerra e depois da divisão das Alemanhas e tudo mais. Mesmo assim, tem ali um conjunto de arquivos bem interessante ao que parece poucas pessoas tiveram acesso. Isso se dá também em outros casos. Tem arquivos na França, tem arquivos na Inglaterra também que as pessoas não que eu cheguei a investigar, mas que as pessoas geralmente desconhecem. Né? Eu acho super bacana. Eu adoro o trabalho de arquivo. Assim, eu adoro ter a chance de ver de perto, né? De tocar, enfim, né? De ver as dimensões do documento, do manuscrito. Eu entendo assim, um historiador da ciência como eu, ver a coisa digitalizada é uma coisa, eu acho que é importante o acesso e tal, mas muitas vezes ver a coisa física dá outra dimensão, Sem né, para o dúvida. seu estudo, porque é a materialidade do negócio, né? É você entender, por exemplo, quão desgastado aquele material tá, como é que aquele material foi armazenado, como é que ele veio para ali, as dimensões dele, né? Porque às vezes quando você vê uma imagem digitalizada no computador, às vezes você não tem noção de quão grande ela é. E aí quando você vai num arquivo, você vê que ela E você tem noção é das obras enorme, por que exemplo. acompanham ela, né? Também, né? Às vezes você vê só o material, É, mas você não sabe onde que tá, se tá junto com outros papéis ou qualquer coisa do tipo, né? exato, exato, né? E tem muita coisa, assim, muita coisa guardada. é, e claro, né? Assim, só também desviando um pouco do assunto, mas ainda dentro dessa questão dos tesouros, né? Quando a gente está falando aqui de materiais que foram, mesmo quando o Renan fala da Cinemateca, né? São materiais do nosso mundo analógico, digamos assim, né? E aí a minha pergunta, que eu acho que é uma questão que os historiadores da ciência, ou os historiadores de modo geral, já estão tentando responder, inclusive, mas que eu acho que a pergunta que fica é como é que a gente vai analisar os materiais, os registros que estão produzidos hoje, Ah, né? isso daí, isso é, mas também aí são quilos de coisa ruim pra coisa boa, né? Assim como é antes, porque às vezes você acha arquivos que tem ali coisas que você pode achar irrelevante, mas aí é que vem aquilo que o Renan também comentou, né? Depende do seu olhar, depende do que você está buscando. Às vezes, para um determinado grupo de pessoas, um determinado material é irrelevante, né? Não tem ali interesse, né? Mas para outro grupo, às vezes tem interesse. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa nos arquivos da Academia de Ciências de Paris em busca de registros sobre os ilustradores. E aí um registro que pode parecer assim bobo, né, para a maioria das pessoas, que era o registro de pagamentos desses ilustradores. E Olha. eles guardam, guardaram, né, pelo menos um pedaço. E aí dá para saber, por exemplo, que os ilustradores eram figuras na academia, pelo menos razoavelmente bem pagas, né? E aí dá para a gente ter uma ideia do prestígio que essa pessoa tinha, né? Embora seja invisibilizado, a gente geralmente não conhece, não menciona e tal, mas na época eram pessoas importantes, relevantes, que recebiam pagamentos, em alguns casos até bastante vultuosos, assim, muito pagamentos robustos, né, para a época. E isso está lá no registro de pagamentos. Imagina, é uma coisa de tesouraria, né? Que às vezes a gente descarta depois de, sei lá, 5, 10 anos, né? E eles têm registros aí de 200, 300 anos atrás, né? No caso, 300 anos da tesouraria, né? O quanto que pagou para fulano, para ciclano. Tal. Isso é muito legal, assim. Mas é o que o Renan falou, é o que eu
confirma aqui, depende do seu olhar, né? O que você está buscando para aquele material. E aí outros historiadores já viram esses materiais em algum momento, provavelmente, né? No caso da academia, que já foi muito estudada e tal, mas não com esse olhar que é o que eu estou trazendo, que é o que eu busquei, né? Que é o olhar sobre os ilustradores e tal.